Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Gênesis capítulos 45 a 47. Estamos nos aproximando da conclusão de Gênesis. Como você descreveria a história desses patriarcas? Você acha que a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó foi uma vida boa, uma vida cheia de alegrias, uma vida com mais satisfações do que provações e dificuldades? Ao longo das narrativas, vimos que Deus manteve a sua aliança com esses homens. Apesar de suas falhas, inconstâncias, temores, o Senhor continuou agindo com misericórdia. E vemos agora, próximo da conclusão desse primeiro livro da Bíblia, como Deus cumpriu as suas promessas. A promessa feita a Abraão de uma grande multidão é vista quando Jacó desce ao Egito. Vemos que aquele pequeno grupo de pessoas agora se mostra uma grande multidão. Jacó desce com cerca de 70 pessoas, incluindo ele, para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Nós vemos o quanto o Senhor tem multiplicado essa família, essa nação. Após a tensão criada pelo capítulo 44, com a posição de Judá de se colocar em defesa de Benjamim e assumir todo o risco de agir em favor de Benjamim, confrontando, mesmo sem reconhecer a José, nós vemos a ação que isso provocou no coração de José, daquele que for enviado por Deus para preservar a sua família. José, então, se revela a seus irmãos. Nós vemos um longo trecho onde José fala muitas vezes e não houve nenhuma resposta de seus irmãos devido ao temor que os abateu. Mas muito mais importante do que a reação dos irmãos que, temendo alguma ação vingativa de José, ficavam calados, nós vemos José colocando Deus como centro de toda a história. José aponta que cada detalhe da história, da sua história, era Deus conduzindo cada passo, Deus agindo para que a sua família fosse preservada, para que Jacó, o seu pai, fosse abençoado, para que a sua família não fosse destruída, mas chegasse ao Egito e fosse ali abençoada. Apesar das injustiças que os irmãos cometeram e de um pecado que realmente era responsabilidade deles, o versículo 8 do capítulo 45, José indica quem era o agente que estava conduzindo toda a história. Inclusive, os erros, que eram responsabilidade dos irmãos, eram conduzidos por Deus. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Por mais que os irmãos tivessem pecado em agir com ódio, tramando mal contra José, mesmo diante desse pecado que era culpa e responsabilidade dos irmãos, Deus estava agindo. Era Deus quem estava operando, apesar do erro, para cumprir o seu propósito redentor. E não somente na vida de José, o próprio Faraó é alvo de Deus, que utiliza o poder desse homem para que a família de Jacó possa descer em segurança para o Egito. O Faraó envia muitos carros a fim de trazer toda a família de José, não deixando ninguém em Canaã. Nós vemos Deus cooperando, agindo para que esse homem coopere com a descida de Jacó para o Egito. O próprio Deus abençoa a ida de Jacó ao Egito e diz para que ele vá em paz, para que ele não tenha medo, porque ali o Senhor faria dele uma grande nação, uma nação maior ainda do que aquela que já estava descendo para o Egito. A família de Jacó se estabelece no Egito e Faraó concede a eles a melhor porção da terra para que ali eles possam continuar a sua atuação, a sua profissão. Ali eles continuam tocando gado, continuam criando os animais, algo que era abominável para os egípcios, mas que cooperava também para o propósito redentor de Deus de fazer com que Israel, que o povo de Jacó, fosse um povo escolhido, separado, distinto dos egípcios. Essa separação, esse local que seria separado para Israel, que seria separado para aqueles que tocavam os animais,
serviria também como uma marca de separação para que Israel não se misturasse, não se aculturasse com os egípcios e com a sua cultura idólatra. Em José, Faraó encontra a bênção de Deus. Assim como foi prometido a Abraão, aqueles que abençoassem a descendência de Abraão seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem a descendência de Abraão seriam amaldiçoados. Enquanto o Faraó agia abençoando a família de Jacó, o Egito também era abençoado. As fronteiras se expandem, Faraó toma posse de uma grande porção de terra, todas as propriedades daquela terra são passadas para Faraó, e agora nós vemos a bênção de Deus. Essa bênção contrasta com aquilo que acontece para os primeiros leitores desse texto. O povo de Israel agora estava peregrinando para a terra prometida, voltando do Egito para Canaã. Isso aconteceu porque o Senhor havia amaldiçoado o Egito. E por que o Senhor amaldiçoou o Egito? Justamente porque um outro faraó, muitos anos depois, fez o oposto desse faraó da época de José. O faraó havia amaldiçoado o povo de Israel, havia o tornado escravo, fazendo um mal para esse povo. E agora o Senhor age contra aquele faraó na época de Moisés, e agora redime o seu povo. José foi usado por Deus, conduzido por Deus, a fim de trazer salvação para o povo de Israel, e também para ser uma bênção para Faraó. Alguém maior que José realizou uma salvação muito maior. Cristo é aquele que também foi alvo da ira dos homens, mas sem perder o domínio de Deus. Assim como os irmãos de José eram responsáveis pelo pecado, e ainda assim Deus estava conduzindo a história, o mesmo acontece com Cristo. Pedro proclama no Pentecostes, dizendo que Jesus foi entregue segundo o determinado desígnio e a presciência de Deus, e foi morto pela mão dos iníquos, dos pecadores. Cristo nos concedeu uma salvação muito maior, e Ele está levando a bom termo, Ele irá cumprir a obra que Ele começou. Portanto, saiba que não importa o que aconteça em nossa vida, se você pertence a Cristo, cada evento, cada situação coopera para o seu bem, para que a salvação que foi iniciada chegue à conclusão, à glorificação. Como Paulo fala, lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Em cada momento que estejamos sendo conformados a Cristo, crescendo em santidade e glorificando a Deus, apesar das lutas, dificuldades que podemos enfrentar, porque Ele cuida de nós. É Ele quem está conduzindo cada momento para a sua glória, para que nós sejamos conformados a Cristo.